Beleza aí, pessoal. Gravando aí, então. Olá, meu nome é Letícia, faço curso de tecnólogo em gestão de recursos humanos pela Uningá, com polo aqui em Mauá da Serra. Olá, eu sou a Ingrid, estou cursando administração também pela unidade Uningá, pelo polo de Mauá da Serra. Nesse vídeo a gente tem um convidado muito especial, ele vai falar um pouquinho para a gente sobre educação financeira. Deixo a palavra com ele agora, ele vai se apresentar para a gente, falando um pouquinho da sua formação. E está com você, Antônio. Fala para a gente um pouquinho sobre educação financeira, para a gente aprender com você. Maravilha. Boa noite, Letícia. Boa noite, Ingrid. Boa noite. Tá? Muito obrigado aí pelo convite de vocês, tá bom? E vou passar um pouquinho aí da minha trajetória aí para vocês aí no mundo dos investimentos aí também e na minha vida profissional. Então, eu sou formado em tecnologia da informação pela FAP e sou formado também pela Unicesumar em logística, fazendo uma pós-graduação em ciência de dados. Tá? E já estou no mercado financeiro aí, atuando e aprendendo também, porque a gente está constantemente aprendendo, né? Sempre aprendendo. Comecei desde 2019. Um breve relato aí, tá bom? Certo. Ingrid, você quer começar as perguntas? Sim, pode ser. Antônio, para a gente iniciar esse bate-papo, gostaríamos de ouvir um pouquinho mais sobre como organizar os nossos gastos mensais para quem deseja iniciar no universo de investimentos futuramente. Quais seriam as suas dicas? Olha, é assim, acho que para todo mundo que deseja aí aprender sobre educação financeira, então primeiro você começa a se educar. Você vai aprender com, sei lá, assistindo vídeos, né, verificando, você começa a se introduzir nesse mundo. Então você vai assistindo vídeo, isso vai te abrindo a mente. Você começa a ler livros, né, livros que trazem insights importantes para você iniciar ali, que te mostram caminhos para que você possa iniciar no mundo dos investimentos ou da educação financeira, que começa primeiro, como que você vai fazer uma planilha para controlar seus gastos, enfim, começa por aí, entendeu? Porque você não inicia já pensando em investimentos, entende? Você já inicia ali pensando em como que eu controlo meus gastos, como que eu faço para sobrar mais dinheiro no final do mês, né? Então é o seguinte, primeiro eu tenho que enxergar o que eu ganho e o que eu estou gastando. Então, uma planilha, por exemplo, para fazer essa gestão financeira, fazer mês a mês ali, tenho meu salário. E aí eu começo a colocar numa planilha, colocar tudo na ponta da caneta, não precisa nem ser uma planilha. Para quem quer começar, o cara vai lá e anota, faz um caderninho e vai anotando. Você vai anotando aquilo, quanto que você ganha, quanto que você gasta. Aí você começa a enxergar para onde que está indo seu dinheiro. Então, e começa por aí. E tudo começa com a educação financeira. Você começa a conviver com pessoas, né? Seja um autor de um livro, seja um youtuber, sei lá, alguém, um influenciador digital desses investimentos, e existem vários, existem canais bons no YouTube também, que começam a te mostrar caminhos. E aí você começa a entender a dinâmica disso e começa a trazer para a sua vida, você começa a aplicar. Primeiro você entende, começa a entender, opa, como é que eu faço isso? Como é que é investimento? Como é que eu faço uma planilha? Como é que eu me planejo? Como é que eu vou me planejando? A partir daí, começa a abrir a mente, você começa a partir para outras coisas. Ah, beleza, aprendi isso, agora próximo passo. E assim você vai. Assim, eu quando comecei a investir, eu tinha um colega de trabalho, e aí
eu ouvia ele falando em investimento, em ações e tal. E aí, às vezes, eu ouvia, mas não dava muito ouvido, não prestava muita atenção, às vezes. Aí, um dia, ele começou a falar, e eu falei assim, poxa, vou ver o que é isso, vou começar a estudar. E aí, eu comecei a me deparar, né, com esses... Comecei a ler, comecei a ver alguns vídeos, enfim, e comecei a tomar gosto por isso. E aí, não parei mais. Tá? Então, acho que o início de tudo, para quem está começando, se organiza, começa a entender, vai aprender, busca entender o que você está fazendo, primeiro, minimamente entender o que você está fazendo, que você não vai entender tudo, você tem que pôr o pé na lama, e assim vai. Certo. E você indicaria algum investimento, algo do tipo assim, não entendo nada sobre o assunto. Qual seria o meu ponto de partida inicial? Por onde eu posso começar? Sim. Primeiro, depois de ver algumas coisas, ler algumas coisas, você vai partir aí para... Eu indicaria hoje, o que eu falo, para quem está querendo começar agora, quer investir, abre uma conta numa corretora, você vai lá numa corretora dessa, no Nubank da vida, Banco Inter, você tem N opções hoje que são contas gratuitas, tá? Que você abre uma conta lá e você não paga nenhuma tarifa, nada. E a partir dali você já vai experimentando a entrar nesse mundo dos investimentos. Aí o que eu aconselho? Primeiro, vai fazer uma reserva de emergência. Você pode ir lá no Tesouro Selic, por exemplo, compra um título do Tesouro Selic, hoje temos aí vários títulos do Selic, você tem 2028, o Selic 2031. Então, o que você faz? Você vai lá, coloca um dinheiro lá, faz uma transferência e começa a investir por ali. Você já começa a colocar o pé nos investimentos. Então, o meu conselho, eu comecei por aí. Eu comecei a investir no Tesouro Selic. Isso lá em 2019. Então, eu comecei a verificar. Isso começa a te gerar confiança. Você começa a entender. Você começa a ver teu dinheiro crescer um pouquinho. Você fala, opa, isso é legal. E aí você começa a entender, você vai buscando, você vai convivendo com isso. E aí isso te traz confiança. E você vai lá e você começa a olhar o teu capital rendendo ali, todo mês começa a virar um vício, você começa a colocar teu dinheiro lá. Então, assim, não espere sobrar. Não espera sobrar dinheiro para você investir. Deixa um dinheiro, já reserva um valor. Entendeu? Ah, sei lá, vou começar com pouco dinheiro. Não precisa começar com muito. Começa com pouco. Coloca lá. Estou falando aqui R$ 100 para você começar. Todo mês, começa a investir. Coloca R$ 100 lá e vai fazendo. E mês a mês, todo mês. Se torna religioso isso, você vai investindo. Mas quem vai iniciar, meu conselho, começa pelo Tesouro Selic, um CDB, enfim, existem várias situações. Selic você está emprestando dinheiro para o governo. Então, é seguro pra caramba, entendeu? E a liquidez é alta, ou seja, você consegue tirar teu dinheiro a hora que você precisa, entendeu? Tipo, solicita o resgate hoje, amanhã já cai na conta. Uhum. CDB, você está emprestando dinheiro pro banco. Também é legal. Então, vai pagar praticamente 100% da Selic. Ok. Se você deixar ela no caixinho do Nubank, já rende. Você já está deixando, você está guardando um dinheirinho ali já, entendeu? Mas eu aconselho deixar fora, não deixa no mesmo banco que você usa teu cartão, deixa no outro banco, entendeu? Vai deixando lá, porque aí você não mexe com ele, você vai vendo ele separado. Tá? Certo. Você tocou num ponto que eu já ia comentar com você. Quais cuidados a gente deve ter com essa questão de investimento para não acabar caindo numa furada, investindo em algo ali que você acaba perdendo ao invés de ganhar? É o seguinte, primeiro passo que eu sempre falo é você tem que começar a entender bem para você não cair, por exemplo. Quando você vê alguém vai falar assim, invista em determinado ativo que você vai ganhar dinheiro, você vai ficar rico, você não vai ficar rico de uma hora para outra. Isso não vai acontecer, não existe milagre. Então, assim, desconfie quando você tiver um oferecimento de alguma coisa assim milagrosa, não vai acontecer.
Então, assim, começa a pensar no seguinte. Então, quando você começa a entender, por isso que eu falo, começa pelo Tesouro Direto, que é seguro, renda fixa, seguro, aí você vai começar a entender as outras coisas que estão ao teu redor. E aí você não vai cair em furada. Por exemplo, ações. Ações, quando você vai partir para um investimento de ações, você já tem que estar entendendo um pouco mais como que funciona o mercado financeiro. Por quê? Porque as ações são voláteis, elas dependem muito do como que está o mercado, tanto notícias, tanto a economia local quanto externa, ela afeta. Então, aí tem uma volatilidade grande. Quando você entende o que você está fazendo, que com o tempo você vai começar a entender, e aí você não deixa as emoções agirem por você, você começa a entender que muitas vezes você, não, beleza, deixo lá, espero, eu entendo que a empresa que eu estou investindo ela é boa e ela vai permanecer boa daqui a 10, 15 anos, e ok, eu me acalmo e não fico, né, com medo, né, porque o mercado ele assusta você, né? Então, assim, o que faz muita gente perder dinheiro é isso. Mas, para você não cair em cilada, começa entendendo esses investimentos sobre renda fixa, enfim, começa por aí, tá? Nada de jogo do tigrinho, beleza? Não é mais fácil? Nossa, parece fácil. Ai, ai. Mais algo a acrescentar, Letícia? Na verdade, seria isso, né? A base, então, é o conhecimento, né, Antônia? É isso que você quer deixar para a gente aí, que Isso. conhecendo o que você está fazendo, você consegue ali do princípio ter um futuro melhor aí, vamos dizer assim. Com certeza. Planejar, né, um futuro. É isso aí. Para tudo, eu acho que o conhecimento, ele faz com que você não seja enganado, né? Então, quando você tem conhecimento sobre algo, você desconfia, né? Você tem que questionar, você tem que ser questionador. Se você não questionar, você vai ser enganado facilmente, né? Então, assim, não existe almoço grátis, né? Então, é assim, você está investindo, guardando um dinheiro, você está pensando em você também. Porque, imaginem, eu costumo dizer o seguinte, que todo mundo, né, o tempo passa do mesmo jeito. Quer você invista, quer você não invista, o tempo vai passar. A diferença é que você lá no futuro vai ter ou não dinheiro, né? Então todos nós temos um velhinho esperando lá no futuro. A diferença é o seguinte: esse velhinho do futuro, esse eu do futuro, ele vai me cobrar. Pô, você teve todo o tempo do mundo para você fazer alguma coisa e hoje você está trazendo para mim o quê? Né? Então, o que eu estou entregando para esse cara lá na frente? Né? Uma aposentadoria do governo ou será que eu estou acrescentando um pouco mais? Então, assim, para quem é jovem, quanto mais cedo você começar, melhor. Quanto mais cedo você começar, você não precisa começar com muita coisa. A gente gasta dinheiro com tanta coisa, às vezes tanta coisa supérflua, que você vive sem. Então, você tem que fazer algumas perguntas aí. Você fala, ó, beleza, será que eu posso comprar? Será que eu preciso? Se você fizer algumas perguntas, você vai receber um não. Geralmente vai. Talvez você não precise. E aí não é você ser mão de vaca, como dizem, é você cuidar um pouco mais do seu suado dinheiro. Entendeu? Então, eu acho assim, acho que a gente tem que olhar para isso. É muito importante. Tua sobrevivência lá no futuro, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe como que vai estar o mundo daqui a 10, 15, 20 anos. A gente tem que se preparar. E você começa a se preparar agora. Entendeu? Então, não existe... você pode falar assim, mas tá, eu já tenho uma idade, será que já não é tarde? Claro que não. Se você puder, o que você fizer agora vai te garantir um futuro lá na frente. Não tenha dúvida disso. Né? E quando você começa a estudar, começa a aprender, você começa a ver que as coisas não são tão difíceis assim. Né? Esses grandes milionários aí, eu recomendo aí para vocês
a leitura de alguns livros aqui. A gente poderia citar, por exemplo, pega lá um livro que é famoso, Pai Rico, Pai Pobre, para você entender um pouco dos conceitos aí, da mentalidade financeira, de como que o dinheiro pode trabalhar para você, conceitos como ativo e passivo, como que eu faço para aquilo gerar dinheiro para mim e não tirar dinheiro, né? O Homem Mais Rico da Babilônia, um livro extraordinário, muito bom, que fala sobre algumas parábolas ali e alguns conceitos financeiros também, princípios, né? Então, assim, você pode pegar o bom velhinho lá, né? O jeito Warren Buffett de investir, é muito interessante também. Então, fica aí algumas dicas aí, tá? Para vocês ler, estudar um pouco mais, que só tem a acrescentar para vocês. Muito bem, ainda ganhamos dicas extras aí de alguns livros para a gente conseguir já começar nesse ramo. Ingrid. Empresto para vocês, tá lá. Oi, Maravilha? Uma pergunta, alguma questão? Não, acho que o nosso tempo também é curto, né? Temos um tempo limitado para a entrega desse trabalho, desse bate-papo. Então, gostaríamos de agradecer ao Antônio pelo seu sim, por estar compartilhando seu conhecimento, sua experiência, e que, com certeza, não somente para mim, para a Letícia, mas para os demais alunos que irão ter acesso a esse trabalho, vai ser, assim, um pontapé inicial importantíssimo, cheio de informações, de aprendizado e que irão só acrescentar para um futuro de investidores, né? Pessoas com conhecimentos de financeiramente, e que é isso aí. Muito obrigado pelo seu sim, agradeço demais. E é isso. É isso aí, Antônio. Também quero agradecer da minha parte, né? Prontamente nos atendeu aí para explicar um pouquinho sobre isso, porque a gente está começando também nesse meio aí, não entende muita coisa, né? Então, achamos por bem convidar você, que já é um pouco mais à frente nesse sentido aí de educação financeira. Muito obrigada. É um assunto um pouco complexo, mas eu acredito que agora foi esclarecedor, não só para mim, para a Ingrid, mas quanto para todos que vão assistir esse vídeo. Muito obrigada mesmo, Antônio. Maravilha, eu que agradeço o convite de vocês, digo para vocês que eu estou à disposição, tá? Para poder compartilhar aquele pouco que eu conheço, ainda tem muita coisa para aprender, estou aprendendo ainda, tá? Mas fico à disposição no que for necessário para contribuir com vocês aí, tá bom? E espero que a gente ainda fale muito de investimentos aí e tal, que vocês possam, que talvez isso aqui seja um pontapé inicial para que lá na frente possa mudar a trajetória de vida de vocês. E digo para vocês que muda, tá? Pode ter certeza disso. Com certeza. Aprendemos bastante. Tá bom? Valeu? Valeu. Valeu, obrigada. Por nada.